No período colonial do Brasil, principalmente lá pelos anos de 1700, temos as marcas e as características do estilo artístico conhecido como barroco. Um estilo, né, ali mais profundo, que ocupa todos os espaços. No barroco, muito se fazia em termos de se produzir objetos e situações que levariam quem está vendo a pensar que era outra coisa do que aquilo que foi feito efetivamente. Mas no interior de Minas Gerais, esse período também apresenta marcas da cultura chinesa. Por isso, nossa reportagem leva você a 5 cidades. Juntos vamos conhecer os detalhes que aparecem em meio aos elementos do barroco. São as chamadas chinesices. A própria palavra, muito barroca. Nossa viagem começa por Ouro Preto. Nesse prédio onde funcionou a prefeitura do município, hoje abriga o Museu da Inconfidência. Estando entre os mais visitados do estado, entre as salas com diversas coleções, a observação atenta nos revela que essas estátuas têm o formato anatômico do olho de um chinês. São obras esculpidas em madeira no ano de 1794, pelo maior representante do barroco mineiro, o Aleijadinho. No período barroco, as artes plásticas e a arquitetura andavam de mãos dadas, tanto que o interior de algumas igrejas eram usados como grandes telas a serem pintadas e totalmente preenchidas. Nessa, ainda em Ouro Preto, cenas de um cotidiano chinês foram pintadas. Detalhes bem característicos do ambiente rural da China ainda resistem em meio às imagens já apagadas pela má conservação. Só afastando essas cadeiras percebe-se bem as chinesices. Caminhando pelas ruas preservadas de Ouro Preto, chegamos ao ateliê do fotógrafo Eduardo Tropia. Aqui ele nos conta que há 40 anos, uma amiga o apresentou à igreja que estávamos e que, a partir de um convite para expor na China, desenvolveu uma exposição sobre as chinesices e o barroco. Você vai ver lá dentro o pagode chinês, elementos do cotidiano da China, como os pássaros, alguns bichos, como o dragão, como as edificações, isso tudo envolvido dentro do barroco. Aí se pergunta por quê, né? Não se sabe direito se é uma influência direta dos historiadores portugueses ou os próprios discípulos. No caso do Aleijadinho, você vai ver alguns anjos com o olho puxado, que vieram por Macau e viraram assistente do Aleijadinho. Então, vai para a cultura chinesa. E como não tinha uma regra, aí você vai ver os elementos da cultura chinesa lá dentro. A menos de 15 quilômetros de distância está outra cidade histórica, Mariana. Em um dos principais museus daqui existe essa escultura que representa a protetora dos músicos. Mas ela é singular entre toda a arte sacra que existe aqui por conta dos traços orientais chineses acentuados nas feições, nos penteados e nos trajes. Recém-restaurada, essa escultura é considerada uma das joias do barroco. Também esculpida por Aleijadinho, é intitulada Santa Ana Mestra. Ao reparar na fisionomia dela, não há dúvidas quanto aos traços característicos dos chineses. Na Praça de Mariana, encontramos com a arquiteta Deise Lustosa. Ela nos mostrou um pouco de como a chinesice aparece também nas construções das casas coloniais. Da parte da arquitetura das coberturas, elas tinham as águas dos telhados, elas dão uma quebra, que dão uma suavizada na ponta disso, remetendo esse desenho que a gente encontra nos pagodes chineses e que a gente chama de galbo do contrafeito. Este é um elemento arquitetônico que você faz o beiral ficar na horizontal e você tem ali os acabamentos com as cimalhas. Estes elementos, eles remetem também esse gosto pela coisa oriental. A igreja principal de Mariana, chamada de Catedral, também foi usada como uma tela pintada pelo barroco.
O olhar atento nos mostra alguns detalhes. Olha, por sorte encontramos com essa chinesa na cidade. Ela mora em São Paulo e estava visitando parentes. Aceitou o nosso convite de ir olhar o cadeiral que fica na parte da frente do templo. Pedimos para ela avaliar se realmente os desenhos têm relação com as paisagens chinesas. Eu vi um passarinho que eu tinha visto muitas artes na China que tem esse muito passarinho. E o que mais? E esse templo que você falou pacote, né, no Brasil, que esse templo realmente da China, muita cidade tem esse templo. É se emocionei. Isso porque ela nem viu esse órgão que veio de Portugal como um presente da coroa para a cidade, também repleto de imagens que reproduzem cenas da China antiga. Do alto vemos outra cidade pequena que mantém os traços do período colonial brasileiro. Essa é Catas Altas e dentro dessa igreja, mais arte à moda da China. Estes rostos esculpidos são associados às máscaras das óperas chinesas. Os pássaros são réplicas de imagens dos Feng Huan e ainda tem as pinturas muito semelhantes com as que encontramos em Mariana. Esse material de Catas Altas é muito importante porque ele é original e nunca foi, até os anos 2000, nunca tinha sido tocado por intervenção de restauração. Seguimos para o quinto e último destino do nosso roteiro em busca das aproximações chinesas com o barroco de Minas Gerais. A cidade agora é Sabará. Nessa igreja demos de cara com a falta de preservação e só com muito esforço é possível encontrar as chinesices desbotadas no preto que domina a madeira. Nesse portal vemos a chinesice muito bem pintada em cima, mas conforme vai chegando na altura do joelho de uma pessoa, ela vai desaparecendo. Observe, é como se alguém tivesse apoiado os pés aqui. É justamente a estrutura que segura a famosa Porta de Macau, como ficou conhecida o acesso à área interior da edificação. 3 séculos depois, uma dúvida persiste entre os pesquisadores. Quem seriam os autores dessas obras? Será que chineses estiveram aqui no século XVIII? Ou artistas plásticos locais reproduziam o que viam em objetos vindos do gigante asiático? Existem hipóteses mais para a Bahia, onde há também na cidade de Cachoeiro, em Cachoeiro principalmente, em Salvador, porque houve um padre, um jesuíta, que esteve sim na China. Então especula-se que ele poderia ter aprendido isso lá. Mas ninguém aprendeu uma coisa original com os materiais de lá e depois chegar aqui e usar outra completamente diferente. Do interior de Minas Gerais, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.